Convidar-vos a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos ter aqui um tempo de edificação, partilha da palavra do Senhor. E da mesma forma que somos edificados durante o louvor, em que contemplamos a graça, a glória e a misericórdia de Deus em meio aos louvores, que possamos fazê-lo também quando a leitura da palavra. E gostava que nesta noite estivéssemos com atenção redobrada, porque aquilo que vamos aprender hoje, e todos vós que estão aí em casa, poderá mudar a tua vida. Quantos creem nisso? Às vezes já estamos em modo avião que, em piloto automático, que deixamos de perceber o quão precioso e o quão grande é o efeito das Escrituras na nossa vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: o conselho mais sábio da história. Diz assim comigo: o conselho mais sábio da história. É o conselho mais sábio dado ao ser humano. É um conselho sábio dado por alguém que é sábio. Um conselho sábio dado pelo homem mais sábio existente aqui nesta terra. Um conselho que nós nunca devemos esquecer. Um conselho dado por alguém que foi inspirado por Deus. Um conselho que foi dado por alguém que mesmo antes de ter sido concedida sabedoria da parte de Deus, já era sábio. Porque foi sábio em pedir. E Deus assim concedeu a sabedoria. Eu não sei quanto a vocês, se está muito alto ou não o instrumental. Tá? Então gostava de que pudessem então tomar providências nesse sentido, tá bom? Só o som do céu, não o som que teve aqui no sábado passado na conferência dos jovens, né? Senão a malta vai abanar o capacete em meio às escrituras e tal, e vai parecer assim meio estranho. Eu sei que é loucura para aqueles que parecem, e sei também que é poder para aqueles que creem, mas também não exageremos, tá? Amém. E a palavra do Senhor diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas. Outras versões, as fontes da vida. Vou ler novamente. Porque acima, sobre todas as coisas, tu deves guardar o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Na nova versão internacional, NVI, encontrei outra forma que está escrito, e também muito interessante, diz assim: acima de tudo guarda o teu coração, pois dele depende a tua vida. O facto de guardares o teu coração depende, a tua vida depende da forma como guardas o teu coração. Repara que falamos de um homem sábio, homem que deixou escrito o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Homem que deixa entre nós uma direção, um conselho tão importante que talvez não estejamos atentos para tal. A rotina da vida faz-nos proteger tudo. Filhos, trabalho, família, pessoas, ministérios, mas esquecemos de guardar aquilo que é mais importante. E nós sabemos que nas Escrituras, o nosso coração, as próprias Escrituras evidenciam a forma como nós devemos colocar o nosso coração em meio aos louvores, em meio à adoração, em meio à oração. A Bíblia dá um lugar especial ao nosso coração. O nosso coração ocupa um lugar especial nas Escrituras. Por isso nós temos de estar atentos. Acima de tudo, guarda primeiramente o teu coração. Eu quero dar-te um conselho. E daqui a pouco já vamos ver 5 pontos pelas quais nós devemos guardar o nosso coração. O porquê de nós termos que guardar o nosso coração. Quais os motivos que nos levam e que Deus dá ênfase na sua palavra, na Escritura Sagrada, ao facto de termos que guardar o nosso coração. Deus sabe, o próprio Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, sabe o quão importante é que o homem e a mulher guardem o seu coração. É importante, irmãos, nós guardar, e deixa-me enfatizar o guardar o coração. Poderei repetir-me para que fique vincado esta importância, para que possas entender o quão é importante isso.
É importante nós termos fé. É importante nós crermos em milagres e maravilhas. É importante nós perseverarmos. É importante nós combatermos. É importante nós invadirmos, pontapearmos as portas do inferno. Mas também, ou muito importante é, que nós guardemos o nosso coração. A Bíblia é repleta de textos que fazem menção ao coração, que dão atenção especial ao coração. A Bíblia é repleta de textos que, através das Escrituras, trabalham o coração do homem, do crente, do cristão. Repleto. E nós temos que estar atentos a isso. Prova disso é o grande mandamento da Bíblia, cujo é o texto mais citado pelos os judeus, que é chamado de Shema de Israel, que diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deus coloca ênfase neste grande mandamento. O povo judeu cita, é o texto mais citado pelos judeus. Ama o Senhor teu Deus de todo, não é parte, todo o teu coração. Deus coloca como suprema importância para cumprir o maior mandamento das Escrituras. Jeremias 29:13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis se me buscares com todo, de todo o vosso coração. Deus pede para buscá-lo, mas a busca tem que ser feita com todo, de todo o nosso coração. Guarda o teu coração, meu irmão. Guarda, vamos guardar o nosso coração. Eu já vou dar 5 pontos pelos quais nós temos que guardar. Nos dão as razões, 5 razões pelas quais nós temos que guardar o nosso coração. Deus pede para buscá-lo, mas com todo o nosso coração. O coração tem uma participação importantíssima no que tange ou no tocante à busca do Senhor. Não buscamos mais o Senhor porque levantamos os nossos braços mais altos que o do irmão. Não buscamos mais o Senhor pela forma como cantamos, se saltamos, se redupiamos, se oramos. Não, buscamos mais se o buscarmos de todo o nosso coração. É necessário ter coração para buscar a Deus. É necessário ter um coração envolvido na adoração. É necessário que a adoração esteja envolvida no nosso coração. É necessário, quando oramos, que oremos com todo o nosso coração, seja como ele for, mas tem que ser na sua totalidade, não parcialmente. Deus pede para que o culto também envolva coração. Não importa, não vamos cultuar mais intensamente se damos nome de conferência ao culto. Não vamos cultuar mais intensamente se a igreja, como o templo está cheio. Não. Vamos cultuá-lo com todo o nosso coração. Estejam 2 ou 3 reunidos, Ele está no nosso meio. Então, se Ele está no nosso meio, cultuemos com todo o nosso coração. Todo. Haja o que houver. Haja o que houver. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. É um exemplo de um coração, de um reino reprovado, pois não havia um coração envolvido neste reinado. Rei Roboão, filho de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. Fez ele o que era mau, porquanto não dispôs coração para buscar ao Senhor. Coração mau. Não foi feito de coração. E aqui mostra a importância do coração quando ministramos a Deus, quando cantamos, louvamos a Deus, quando se governa, quando se instrui, quando se capacita, quando se motiva, tem que ser com coração. Quando se trabalha, tem que ser de coração. Quer comais, quer bebeis, que seja de coração para a honra e glória de Deus. De coração, irmãos. Tem que haver coração, não só alma. Tem que haver coração. Bombear. Tem que bombear
sentimento, fé. Quando se faz a obra de Deus, temos que ter coração. Caso não haja coração, somos reprovados. Mas ao contrário do rei Roboão, temos Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ele colocou o seu coração, não foram só palavras, não foram só comportamentos, foi o coração para buscar a lei. Ele tinha coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, não só para entender, mas para pôr em prática a lei do Senhor e para ensinar. Repara, tinha coração para buscar a lei do Senhor, para executar, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras buscou no seu coração a lei, cumpriu e ensinou. Não pode ser parcial. Ou é tudo ou é nada. Não podemos agradar a dois deuses. Não podemos agradar ao mundo e agradar a Deus. Ou é tudo com Deus ou não é nada. Tudo. Um foi reprovado por causa do coração. O outro foi aprovado. Onde queremos nós estar? Ser aprovados ou reprovados? Que sentido faz esta mensagem para ti? Sonda o meu coração a Deus. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda para que nós possamos fazer uma introspectiva de como Ele está e possamos mudá-lo hoje aqui neste altar, neste culto ao Senhor. Repara na importância que o Senhor dá quando se ministra a Ele no coração. 2 Crônicas 25, versículo 2. Fez Ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Rei Amazias fez o que era reto ao Senhor, mas não fez de todo com inteireza de coração. Fez pela metade. Por mais que tivesse sido aplicado, por mais que tivesse sido rigoroso, por mais que tivesse sido incansável, por mais que tivesse sido tudo e mais alguma coisa, aos olhos do homem, não colocou todo o seu coração. Para Deus, todo aquele trabalho não foi suficiente. Tudo o que este rei Amazias fez não foi suficiente porque faltou coração. Faltou alma. E Deus exigia, para além do ofício e do trabalho, exigia inteireza, plenitude de coração. A verdade é que este homem serviu a Deus com o coração dividido e tal e qual como eu já frisei. É impossível agradar a dois deuses. É impossível agradar a dois deuses. Amém? De todo o nosso coração. Com todo o nosso coração nós temos que servir a Deus. Com todo o nosso coração nós temos que o adorar. Com todo o nosso coração nós temos que ser cristãos. Antes de pôr o ego ou a nossa sabedoria, temos que colocar o nosso coração. Eu já te vou dizer o que significa coração à luz da Bíblia. Eu já te vou dizer o que é que na Bíblia significa a palavra coração. Talvez para o homem, para a mulher. Para nós que estamos aqui juntos e você que está a assistir em casa. Talvez seja simplesmente um órgão vital para o ser humano. Mas à luz da Bíblia não passa, não é somente um órgão. Não é somente um órgão. Deus exige inteireza. Deus exige que nós o sirvamos com todo o nosso coração. E este homem sábio, Salomão, neste capítulo e neste versículo tão conhecido por todos nós, nos aconselha, nos adverte. Guarda o teu coração. E o que é guardar o coração? O que significa a palavra guardar no hebraico? No hebraico diz mishnar. E o que significa mishnar? Tem a ideia de confinamento. Significa prisão, cárcere, guardar. Guarda numa prisão, no cárcere, tão guardado, a 7 chaves, que nenhum mal te poderá alcançar, atingir. Guarda, nastar no hebraico, significa observar e vigiar. Para além de colocares num cárcere, numa prisão, está atento. Vigia, guarda o teu coração, sê vigilante no tocante às circunstâncias deste mundo e espirituais. Guarda, protege.
Confinem. A ideia de Salomão que nos quer passar para nós hoje, nesta noite, neste lugar, é: confinem e vigiem. Observem o vosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo hoje, nesta noite. Como está o teu coração? Tens vigiado? Como está o teu coração? Olha-te ao espelho. Como tem bombeado o teu coração? A comparação existente na palavra do Senhor no tocante ao pastoreio do nosso coração, porque nós temos que ser pastores do nosso coração. Nós temos que pastorear o nosso coração. Quem pastoreia o nosso coração somos nós. Quem guarda no aprisco o nosso coração somos nós. Quem protege o nosso coração dos lobos ferozes somos nós. Quem protege o nosso coração dos falsos ensinamentos somos nós. E a comparação nas Escrituras é: o guardar o coração é como o pastor que guarda as suas ovelhas. Guarda o seu rebanho. No final do dia, guarda as ovelhas no aprisco, protegendo-as do mal noturno. O Senhor diz que assim também nós o façamos com o nosso coração. Da mesma forma que o bom pastor cuida de nós, cuida do teu coração. Vigia, pastoreia, faz-o com diligência, com cuidado, com zelo. É o teu coração, é fonte de vida, é aquilo que te alimenta, é aquilo que dá vida. Guarda, presta atenção. Que conselho tão sábio. Todos nós acreditamos na palavra do Senhor. Todos nós acreditamos naquilo que Deus deu a Salomão, sabedoria divina. Acreditemos também neste conselho, neste provérbio. Talvez a ordem mais importante a serem cumpridas nos dias de hoje, em meio a tanta coisa. Talvez o bem mais necessário nos dias de hoje, nos relacionamentos, casamentos, ministérios, governos, países, instituições, não seja dinheiro. O problema não seja a falta de dinheiro, não seja a falta de condições, não seja o clima, mas seja o facto de nos faltar guardar o coração. O teu coração é vulnerável aos cuidados desta vida, tentações e desejos, inclinações pecaminosas. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso, então nós temos que o guardar, temos que o proteger de tudo isso, destas inclinações, destas tentações, dos desejos do homem. Não deixe o teu coração faminto, ao relento, abandonado. Confina-o, protege-o, abraça o teu coração. E agora sim, o que Salomão quer dizer com coração? O que é que, à luz das Escrituras, significa a palavra coração? Ou, para além de um órgão vital, o que é que significa? Qual a definição de coração? Qual o que significam? Alguns pensam que é um simples órgão, como já acabei de dizer. Outros pensam que é somente a emoção. Eu senti de coração. Eu sinto no meu coração. Verdade? Quando já disseram isso? O meu coração diz-me para avançar. E esquecem-se que o coração pode enganar. O sentimento não vem do coração. O sentimento, a vontade vem de Deus. Eu estou a sentir que tenho que avançar. E muitas vezes saímos frustrados. Porquê? Porque fomos enganados. Definição de coração. A palavra coração no hebraico dá a ideia do seguinte: inteligência. Acima de tudo, guarda o teu coração e a tua inteligência. Guarda o teu coração e o teu conhecimento. Guarda também a tua razão, a reflexão, a vontade, o ser interior. Guarda a razão, guarda a reflexão. Não te precipites, guarda isso, para que não desanimes, para que não caias. O coração é o nosso ser interior. É a totalidade do homem e daquilo que é o seu interior.
Fala da vontade, razão, emoção, inclinação. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O coração é o nosso interior, é a sede das emoções, do intelecto, da vontade, do conhecimento. É mais do que um órgão, é a nossa parte imaterial. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 a 7. Aqui fala quando Samuel foi ungir um rei, um sucessor de Saul. Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe no meio de tantos filhos, olhou para Eliabe e olhou para a estatura do homem e disse para consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não atentes para os seus muslos, para o seu cabelo, para a cor dos seus olhos, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porquê? Porque Deus conhecia o seu interior, conhecia as suas intenções, conhecia as suas inclinações, conhecia as suas tentações, conhecia o seu ser interior de Eliabe. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando falamos de coração, Deus diz-nos: protege, guarda. O teu coração é precioso para Deus, mas a função de o guardar, proteger, é nossa. Temos que guardar. Salomão diz: acima de tudo, guarda o teu coração. Protege das vontades pecaminosas, protege das motivações pecaminosas, protege dos desejos, protege dos pensamentos, das reflexões, protege-o enganosas, protege das tentações, protege dos maus caminhos. Estou a sentir no meu coração que devo ir por este caminho. Protege-o. Protege o teu coração. Deus está preocupado connosco, com o nosso coração. De todos estes que estão aqui, daqueles que estão lá em casa, está preocupado com o meu coração, se eu tenho guardado, se eu tenho colocado um aprisco ou não. Qual foi a última vez que protegeste o teu coração? Qual foi a última vez que não te deixaste levar pelas emoções para responder, para agir, para decidir? Qual foi a última vez que protegeste o teu coração de alguma ação mais ruim por parte de alguém que amas ou não? Qual foi a última vez que exercitaste o teu coração? Pois ele é um músculo que tem que ser exercitado. Tem que ser trabalhado nas escrituras sagradas, na oração, no jejum, ao buscarmos santidade. Tem que ser exercitado. Muitos desfalecem, muitos se perdem, muitos caem, muitos morrem espiritualmente, ficam mumificados espiritualmente. Mumificados espiritualmente é permanecer no mesmo estado de podridão durante algum tempo. Mumificar é conservar aquilo que está morto durante muito tempo. Verdade ou não? Então nós não temos de estar assim, porque temos que proteger o nosso coração. Então pensemos, se o coração é a sede de quem nós somos o que ele é. Se nós temos um coração morto, desprotegido, abandonado, completamente despido, disponível para os ataques das trevas, que é facilmente influenciado pelo diabo, nós acabamos de demonstrar isso. Postura cabisbaixa, cara fechada, sempre a resmungar, sempre a criticar, murmurar, a mentir, a pecar, a desviar-nos dos caminhos do Pai. É porque não protegemos o nosso coração. Fomos atingidos com uma seta inflamável e não demos conta. A importância é tal. O nosso coração tem tanta importância à luz das Sagradas Escrituras que nas bem-aventuranças o Senhor elogia um coração guardado. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros
de coração. Escuta, nós temos que ter um coração puro, irmãos. Eu tenho que procurar ter um coração puro. A minha busca, que jamais poderá terminar nesta terra, é por um coração puro, porque bem-aventurados, palavras do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus, terão o privilégio de ver a Deus, de estar com Deus, estar em comunhão com o Pai, olhar olhos nos olhos do Pai, abraçar o Pai. Teremos essa oportunidade. Jesus elogia os bem-aventurados que guardam o coração, que não têm um coração corruptível, amargo, que é negociável, que se deixa levar. Mas bem-aventurado os puros, que estão firmados na palavra, que respeitam a palavra, pregam e cumprem a palavra, vivem a palavra, comem da palavra, bebem da palavra, praticam em todo o tempo. E o significado de bem-aventurado é ser pleno, é ter sucesso, é alcançar e fazer sorrir o rosto do nosso Deus. E agora, os 5 motivos pelos quais nós temos que guardar o nosso coração. Já entendemos que Deus dá importância nas Escrituras ao nosso coração. Deus preocupa-se com o nosso coração. Já entendemos o que significa guardar o coração, o porquê temos que guardar o coração. Já entendemos o que significa coração, para além do órgão vital do ser humano. É a nossa reflexão, o nosso ser interior, a nossa vontade. Agora, por que razão nós temos que guardar o nosso coração à luz das Sagradas Escrituras? À luz da Palavra de Deus, quais os motivos principais pelos quais nós temos que guardar o nosso coração, irmãos? Causa primária, fundamental e profunda é: o pecado habita no nosso coração. Primeiro motivo pelo qual nós temos que guardar o nosso coração, irmão, é porque o pecado habita no nosso coração. 2 Coríntios, segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz o seguinte: porque embora, o apóstolo Paulo diz, porque embora andando, vivendo na carne, não militamos segundo a carne, que é pecaminosa. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, o pecado está em nós. É uma herança que nós temos. Somos pecadores. Ponto. Então, nós temos que guardar o nosso coração, porque existe uma tendência carnal em procurar pecar. Quando nos afastamos de Deus, aproximamos do pecado. Quando nos afastamos de ser santos, buscar santidade, procuramos pecar. Quando não guardamos o nosso coração, mais dia menos dia, vais desagradar a Deus e vais pecar. A nossa velha natureza luta contra a nova natureza. O velho homem tenta ressuscitar de alguma maneira. O velho homem tenta sair do coma para que possa influenciar a nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos pecadores. Apesar de termos nascido de novo, somos pecadores. E ai daquele que pensa o contrário. Porque a palavra de Deus diz, nós somos pecadores. Somos. Mas graças a Deus pela a sua morte e pela morte de cruz, nós podemos ser salvos, justificados. Romanos capítulo 7, versículo 24. Desventurado o homem que sou. Olha como o apóstolo Paulo se considera. Devemos guardar o nosso coração porque o pecado habita nele. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? O pecado está conosco. Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A iniquidade está lá. Por isso nós temos que o guardar. Se não o guardarmos bem guardado, se não formos vigilantes, vamos pecar. E quem peca morre espiritualmente. Quem peca
tem a morte eterna. Quem peca, perde-se. O nosso coração abriga o pecado. E é por isso que nós temos que o guardar. Uma das definições de coração é tal e qual como eu disse. É vontade. Guarda, acima de tudo, a tua vontade. Guarda. Não deixes que a tua vontade seja movida pelos outros, pelas trevas. Vontade de ofender, vontade de mentir, vontade de roubar, vontade de pecar. Não permitas que a velha natureza tome posse do novo homem. Oséias capítulo 11, versículo 7. Porque o meu povo, palavra de Deus, é Deus que diz isto. É Deus que deixa isto escrito. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Nós temos inclinação pecaminosa. Está escrito. Por isso, nós temos que guardar o nosso coração. Proteger, vigiar, colocar no aprisco, estar atentos ao nosso coração. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo escreve: o querer fazer o bem, na verdade está em mim. Mas eu vejo uma outra lei que luta contra os meus membros. Quando eu quero fazer o bem, eu não o faço. E o mal que eu não faço, isso eu quero. Então existe uma força, uma luta em nós, com a qual nós temos que a vencer, guardando o nosso coração. Segundo motivo pelo qual nós temos que guardar o nosso coração, porque ele é enganoso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração. Atenção às tuas decisões baseadas naquilo que dizes sentir no teu coração. Cuidado com as decisões, porque ele é enganoso. Parece incrível nós termos um órgão dentro de nós pelo qual podemos chamar de Judas. Pelo qual nós podemos chamar de Judas. Entendes? Nosso coração é enganoso. Olha o que o profeta diz. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Vamos ler juntos. Para que nós possamos entender. Vês que você está com sono, para ajudá-la a acordar. Bora lá. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem? É uma pergunta. Quem o conhecerá? Nosso coração vacila. Nosso coração tropeça. O nosso coração muitas vezes é precipitado. O nosso coração muitas vezes trai a nossa consciência, a moralidade, a irmandade, a nossa fé, as nossas convicções. O nosso coração muitas vezes traz revelações contrárias à palavra de Deus. Muitas vezes confundimos aquilo que o Senhor está a dizer à nossa vida por causa do nosso coração. É bonito o coração, dá vida. Nós até desenhamos na parede o coração e escrevemos I love forever. E fazemos a setinha. Quantos já escreveram? Bonito ou não? Nos autocarros, desenhado, nas casas de banho, no caderno, damos um coração. É bonito, não é? Mas é enganoso. É enganoso. E a palavra de Deus, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Glória a Deus por esta revelação de Jeremias 17, versículo 9. Que isso possa penetrar no teu coração, na tua vida. Possas entender isso. Que as tuas decisões daqui para a frente sejam baseadas na vontade de Deus e não baseadas no teu coração. Que as nossas vontades estejam enraizadas na vontade do Senhor, no Deus Altíssimo, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Queres saber o que o Senhor diz acerca de determinado assunto? Lê a palavra. Queres tomar uma decisão para a tua vida? Lê a palavra. Lê a palavra, não leias o teu coração. Lê as Escrituras Sagradas. Elas são o caminho, a verdade e a vida. Jesus revela-se através da sua vontade. Então queres saber um caminho? Lê as Escrituras. Nós devemos ser cautelosos no tocante às nossas vontades. Cautelosos no tocante às nossas decisões. Seja em que área for. Devemos ser cautelosos no tocante às nossas conclusões. Ai, não me cumprimentou.
Nunca mais. Cuidado no tocante às tuas conclusões, às tuas decisões. Muitos caem em armadilhas, afundam, submergem em concupiscências loucas e nocivas. O que significa um coração enganoso? Parece óbvio, não? É um coração que te prega rasteiras, sem te dares conta. E cais, esbarras. Acidentes brutais e muitas vezes com vítimas. Família, amigos, irmãos. Muitas vezes são acidentes que se têm derivado de um coração. Nunca coloques o teu coração a conduzir a tua vida. Porque podes ter um acidente com vítimas fatais. Nunca. Um coração enganoso leva-te a concluir coisas equivocadas. A ter emoções excessivas em determinadas situações. Faz com que sejamos incoerentes nas nossas opiniões e nas nossas vontades. E nós temos que guardar o nosso coração, porque ele é enganoso. Terceiro motivo pelo qual nós devemos guardar o nosso coração. Aposto que vais sair daqui e vais querer doar o teu coração a alguém. Foi enganoso. Coração, já não posso falar mais contigo. Não quero olhar na tua cara, coração. Vai ser qualquer coisa deste jeito. Não, estou a falar mal. Mas é verdade, irmãos. Desde quando a nossa vida espiritual depende do nosso coração? Desde quando a nossa vida espiritual depende do nosso coração? Nós temos que guardá-lo do nosso coração carnal, ok? Do carnal. Desde quando é que ele precisa? Nós temos que ter a nossa vontade tem que estar guardada, as nossas reflexões, o nosso ser interior. Terceira razão pela qual devemos guardar o nosso coração, porque os nossos desejos e inclinações são maus. Mateus 15, versículo 18 a 19. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que procede de um coração que não é guardado. E nós somos todos potenciais para isto. Para o adultério, para a mentira, para a blasfémia, para o falso testemunho. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração é tendencioso para estas coisas. Versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémia. Guarda o teu coração para que não cheguemos a este ponto. Guarda. Como é que nós não podemos descuidar o nosso coração? Deixá-lo disponível a ser adulterado, inclinado a estes desejos maus. Por causa disso, eu devo guardar, vigiar, proteger, zelar, confiná-lo no aprisco, num lugar seguro, num lugar protegido. Quarta razão pelo qual eu devo guardar o meu coração, porque ele é dividido. Quantas vezes já se sentiram divididos? Quantas vezes já se sentiram, façam ou não façam? O meu coração diz isto, mas quantos aqui já se sentiram divididos? Todos nós. Salmo 86, versículo 11. A palavra do Senhor diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une, torna um só, une o meu coração ao temor do teu nome. Une. O salmista pede a Deus: Deus, eu sei que tenho um coração dividido em meio a estas circunstâncias, mas por favor, em teu nome, une o nosso coração para que ele seja um. Une. Davi sabia que o coração do homem dividia-se. Era um coração dividido. E ele precisava que Deus interagisse, que Deus fizesse algo em prol disso, da unidade do coração. E a ideia do salmista é mesmo essa, literalmente um coração rachado no meio, onde tenta agradar a igreja e onde tenta agradar o mundo. E um crente desses dá-se pelo nome de
Exatamente, parabéns à irmã. Crente Raimundo, que tem um pé na igreja e um pé no mundo. E essa é a nossa inclinação. Coração dividido. Então Deus une o nosso coração para que Ele não possa estar metade num lado e metade no outro. Por essa razão David ora: guarda o meu coração dos ídolos, guarda este meu coração dividido, une este coração, não me deixes que 50% esteja nas riquezas deste mundo. Porque tudo, como este homem salmista, como o rei Salomão escreve na sua pregação de Eclesiastes, todas as riquezas deste mundo é vaidade. Tudo é vaidade. Por isso não deixe que o meu coração seja dividido pelas ofertas, pelas riquezas do mundo. E o Senhor. Somos um só coração no Senhor. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois eu não divido com ninguém. Nem o meu louvor às imagens. Eu não divido os meus filhos. Eu não quero um coração dividido. Eu quero ele por inteiro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois eu não divido com ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não podemos ser crentes divididos. Oh Deus, oh Mamon. Quinta razão, e para terminar, razão pela qual devemos guardar o nosso coração. Devemos guardar o nosso coração. E esta é a mais importante das razões. Esta é a razão mais importante pela qual nós devemos guardar o nosso coração. Para que não tenhamos um coração endurecido. Um coração mumificado. E este é o maior perigo de todos nós. Um coração endurecido em casa. Um coração endurecido na igreja. Um coração endurecido no trabalho. Um coração endurecido na escola. Um coração endurecido no meio da sociedade, na nossa sociedade. Um coração endurecido onde quer que seja. É um dos maiores perigos. Por um coração endurecido torna-nos insensíveis. Quando temos um coração endurecido, ficamos insensíveis, deixamos de sentir, deixamos de conseguir entender aquilo que o outro sente, entender aquilo que é dos céus, o que é do reino, o que é sobrenatural, o que é de Deus. Deixamos um coração endurecido, não sente o mover do Espírito Santo, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Um coração endurecido perde a vida em meio aos cultos, deixa de entender a palavra de Deus, deixa de viver o culto a Deus. Não consegue louvar, a palavra já não lhe causa nenhum impacto. As Sagradas Escrituras, bastava eu ler. Bastava ler, não era necessário pregar, bastava ler as Escrituras. As pregações já estão escritas aqui. Aquilo que transforma não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E o coração endurecido deixa de perceber a palavra de Deus, deixa de entender o quão bom e quão agradável é vivermos em união. O coração endurecido perde o sentido de família. Não ama a sua esposa, o homem não ama a esposa como Cristo ama a igreja. A mulher deixa de ser sábia porque deixou de guardar o coração e o coração endureceu-se. Os filhos não respeitam os pais não respeitam os filhos. O primeiro amor se esfria porque o coração endurece. Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 13 diz o seguinte: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Cuidado, que um coração endurecido aparte-se do Senhor. Aparte-se do Senhor. Como está o nosso coração, igreja? Como está o nosso coração? Rita, como está o teu coração? Como está? O coração é endurecido? Perde o sentido da vida cristã. Aparta-se do Senhor. Versículo 3. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Coração endurecido perde a sensibilidade. Estando insensíveis, deixamos de discernir o que é certo e o que é errado. Pecamos pensando que não é nada de mal, não importa. Perdemos a sensibilidade. E repara que o autor do texto pede para que... É tão importante esta questão do coração, do endurecimento do coração, para que isso não aconteça, que o autor do texto diz: exortai-vos uns aos outros. Não é só o pastor, não é só o líder, não é só o diácono, não é só o bispo, não é só o pai. Uns aos outros, para que o coração não se endureça. É importante. Se o irmão está a pecar, exorta-o, para que o coração dele não endureça por causa do pecado, perca a sensibilidade. Repreende quem está em pecado, traz para dentro quem está lá fora. Exortai-vos mutuamente. Está a pecar, está a ir para a night, curtir a noite, namora com um, namora com outro, namora com outra. Exorta em amor, exorta conforme as Escrituras, para que o coração dele não se endureça pelo pecado e as concupiscências deste mundo. Temos que ir atrás do perdido, temos que nos consolar mutuamente. Somos família, somos igreja. Temos que nos proteger uns aos outros. Porque Salomão diz para guardarmos o coração, porque ele pode endurecer-se. É uma realidade. Pode tornar-se insensível. O irmão está perdido, abandonado, em lágrimas. Tornamos insensíveis ao próximo. Como poderemos nós amar o próximo se temos o nosso coração endurecido para com Deus? Se nos apartarmos de Deus, como podemos estar insensíveis? Os corações insensíveis, endurecidos, tornam-se insensíveis e indiferentes. Indiferentes ao amor. Uma das maiores razões dos divórcios é a indiferença existente no lar. Estou indiferente àquilo que a minha esposa está a sentir. Ou no amor, ou na dor. Aquilo deixou de fazer... tanto faz, Netflix. Está a chorar, está em lágrimas, está... Seja o que for. Indiferença é aquilo que mata as famílias. Isso acontece porque não guardamos o nosso coração. Sabem qual é o exemplo que eu quero dar para um coração endurecido? É um estudante que vai trabalhar nas suas férias para ganhar dinheiro. Vai procurar, buscar neste mundo o dinheiro, as riquezas. Mas o estudante, como está habituado a segurar só no lápis, na régua e no esquadro e na borrachinha, as suas mãos são suaves, são doces, não têm mancha alguma, não têm qualquer marca. Mas ao trabalhar no mundo, ao ter que ir trabalhar nas obras, derivado ao trabalho, às ferramentas utilizadas e aos produtos utilizados, o cimento, a areia, aqueles pós utilizados, as mãos vão dia após dia. E tendo em conta, se estiver muito frio ou não, as mãos vão ganhando, ficando enrugadas, ganhando calo, rasgadas, tornam-se insensíveis. No nada, quando procuramos aquilo que é do mundo, tornamos insensíveis. Percebeste a analogia? Percebeste esta analogia? É as mãos calejadas de um homem que fazem com que ele fique insensível. Não sinta o toque. Guarda o teu coração. Homem e mulher de Deus que não guarda o coração, fica insensível à palavra, ao culto, ao Espírito de Deus. Somos mortos-vivos dentro da casa do Senhor. E Ele veio para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Vamos ficar de pé, vamos orar. Provérbios 28, versículo 14 diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Irmãos, vamos estar atentos ao estado do nosso coração. O rei Salomão deixa também frisado aqui nesta carta, neste livro de sabedoria, a consequência para o homem e mulher cujo coração endurece virá a cair do mal. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Deus sabe como está o nosso coração, sabe como está o teu, como está o meu, sabe os nossos pensamentos, sabe aquilo que nós temos vivido, como temos vivido aqui e na nossa casa.
sabe todos os nossos comportamentos. Eu não sei até que ponto esta palavra teve importância para o teu coração, ou fez mudança, causar mudança no teu coração e da forma como vais agir daqui para a frente para com o teu coração. Mas vamos orar, vamos pedir graça e misericórdia a Deus. Amém?